Shalom, Shalom, a paz do Senhor Jesus. Shalom, Shalom, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. O pessoal já está entrando. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Dia 30 do nosso propósito. 30 dias com Jesus. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Senhor Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia, Jesus. Dia 30 de 40 dias com Jesus. Nessa tarde, o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração e eu creio que é o coração de cada um de vocês também. Sabemos que tudo o Senhor tem o controle, tudo está sob o controle do Senhor. Mas agora, já início de tarde, já início de noite aqui na França, agora aqui são 7h33. Eu senti de Deus de compartilhar uma palavra com vocês que vai estar lá em Mateus capítulo 6, no versículo 9. Nós sabemos que é uma oração, muito conhecida. Mas nessa tarde eu quero trazer algo específico ao meu e ao seu coração. Algo que você possa compreender o propósito de Deus dentro dessa oração. Que você faça dela uma prática diária para a sua vida. Uma transformação. Em nome de Jesus. Que você comece a viver o propósito de Deus através dessa oração. Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante. Eu vou ler em duas versões. Uma eu vou ler por extenso agora e a outra conforme cada tópico e cada versículo. Portanto, vos orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens e as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Eu quero orar por você, depois de lido esse texto. Eu quero que nesse exato momento você coloque agora as suas emoções, tudo aquilo que te fere, diante do Senhor neste momento. Senhor, eu rendo glórias ao teu nome, Pai. E eu peço a ti, Espírito Santo, fala com o teu povo, abre o entendimento deles e que eles possam viver essa palavra e viver tudo aquilo que o Senhor tem de propósito para a vida deles. Pai, em nome de Jesus,
Que os teus filhos, Pai, recebam essa palavra e aprendam a vivê-la todos os dias de suas vidas, até que o Senhor venha. Fica conosco, Espírito Santo. Já podemos sentir a tua presença e eu quero orar específico se alguém entrou nessa live enfermo, Pai. Eu libero uma palavra agora, seja curado em nome de Jesus. Se alguém entrou aqui, Pai, precisando de libertação, Senhor, que seja liberto agora em nome de Jesus. Pai, enquanto o áudio deste vídeo chegar, Pai, independente do lugar que chegar, que o Senhor tenha liberdade de entrar e fazer morada. Em nome de Jesus, ó Pai, trabalhe em vidas, em corações aqui, fazendo tudo novo a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Mateus, capítulo 6, versículo 9. Amados, a oração do Pai Nosso, ela não é apenas uma repetição religiosa, né? Como nós costumamos fazer ou lembrar dela. Ela é um mapa espiritual para mim e para tua vida. Um manual que vem do céu para mim e para você. Entregue pelo próprio Jesus nesse texto. Mateus, quando traz essa oração, ele está nos ensinando. Lá no versículo 5 vai estar escrito assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e oras ao teu Pai, que está em secreto. O teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs palavras ou repetições, como os gentios, porque presumem pelo que seu muito falar serão ouvidos. Versículo 8 diz: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Então nós precisamos entender que essa oração do Pai Nosso nada mais é do que um mapa espiritual de como nós podemos colocar diante de Deus tudo aquilo que nós necessitamos. Aprenda que na Bíblia vai dizer, não é por muito falar e também não é por falar bonito. Muitas das vezes você ou eu dobramos os joelhos para orar e muitas das vezes nós estamos passando por um momento onde nós não encontramos sequer palavras para dizer diante de Deus. Mas nessa tarde, o Espírito Santo te faz lembrar. Não existe oração mais sincera do que aquela que é feita de verdade. Não importa se ela vai durar 5 minutos, 2 minutos, ou se você vai somente chorar, mas que seja sincero. No contexto em que ela foi ensinada, as pessoas não sabiam orar, mas não sabiam expressar verdadeiramente o que Cristo queria ensinar a elas. Elas oravam das suas bocas simplesmente porque alguém ouvia ou porque alguém passava. Eu acabei de ler isso. As pessoas oravam em pé demonstrando a autoridade delas, mas elas não sabiam se relacionar com Deus. E Jesus, através desse texto, vai nos ensinar não somente a orar, mas relacionar com Deus corretamente. Então Jesus apenas ensinou palavras, mas sim, ele revelou uma estrutura espiritual para que eu e você ficássemos com poder e autoridade e mais próximo de Deus. Nós precisamos mergulhar nesse texto profundamente para entender tudo aquilo que o Senhor quer dizer, mas não somente isso, mas viver tudo aquilo que o Senhor tem. Capítulo 6, no versículo 9, vai dizer: Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o teu nome. Nós precisamos entender que nós estamos reconhecendo a nossa paternidade espiritual. E a Bíblia vai nos ensinar que aquele que pede ao seu pai pão, ele não lhe daria pedras. É sobre eu e você entender que a partir do momento que nós temos relacionamento, até mesmo aquilo que nós não oramos, ou não sabemos dizer, ou não sabemos expressar, mas quando declaramos que nós temos um pai, ele é fiel para cuidar e zelar de tudo aquilo que nós precisamos. Lá em Romanos, abra comigo, Romanos, capítulo 8, versículo 15, vai dizer: porque não recebeis o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Você entende que lá em Romanos, capítulo 8, no versículo 15, vai estar dizendo, olha, você não precisa se apegar a um espírito de escravidão ou ficar em um espírito onde te aprisiona coisas no mundo que traz a nossa carência emocional, carência física, carência psicológica. Deus está dizendo nesse texto, ei, você tem o espírito de um Deus que tem adoção para você. Ele nos adotou. Ele é o nosso pai. Ele é o que cuida de mim e de você. Você já viu um pai desprezar um filho? Um pai não amar os seus filhos? Não dar a sua vida? João capítulo 1, abra comigo em nome de Jesus. Versículo 12 vai dizer: mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Apóstola, mas eu cresci sem pai, eu cresci sem mãe, eu cresci dependente, eu cresci sem ter uma estrutura familiar, e nessa tarde Deus está dizendo, você não precisa de nada disso, porque eu te adotei. A partir do momento que eu e você recebemos o Senhor, nós deixamos de ser criaturas para serem filhos e servos. Deus te trouxe aqui para dizer, você é amado. Você é amada. Jesus começa revelando a identidade de Deus para nós, dizendo, ele não é um Deus, ele é um Pai. Ele está trazendo um entendimento para mim e para você que se um filho precisa gritar para ser ouvido, então peraí, o pai não daria atenção? E aqui no texto, Jesus está dizendo, ei, você só precisa orar porque o pai já está te ouvindo. Você só precisa chamá-lo. Então que nessa tarde você comece a entender que você chamar o Senhor é a mesma coisa de você dizer, ô mãe, ô pai, eu preciso da sua ajuda. Deus não é um chefe para nos colocar regras e colocar obrigações e nos disciplinar e brigar por causa do nosso trabalho. Não, não, não. Ele é um pai presente que supre todas as nossas necessidades emocionais, físicas, financeiras. Venha a nós o teu reino. É assim que nós precisamos entender. Que quando nós chamamos, o Senhor vem e nos entrega a salvação. Um reinado para a eternidade. Isaías capítulo 6, no versículo 3, vai dizer: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Santificado seja o teu nome. Quando nós dobramos o nosso joelho para orar, nós precisamos nos lembrar. Nós temos um Pai
temos que agradecer pela salvação que ele nos deu e santificar o nome dele. Levítico capítulo 19, versículo 2 vai dizer: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, Senhor, o vosso Deus, sou santo. A palavra do Senhor vai nos dizer: aquele que está limpo, limpe-se mais. Aquele que está sujo, suje-se mais. Por que essa palavra? Você que busca pela presença do Senhor, não permita que outras coisas te tirem do propósito. Agora, você que não quer mesmo servir ao Senhor, não adianta você fingir ir num culto ou em outro, ou ir num lugar e em outro, se você não quer servir ao Senhor corretamente. Você está enganando a si mesmo. Aí, apóstola, e agora? Agora eu te dou a chance, diante de Jesus, de buscar verdadeiramente esse amor. Esse amor que vai suprir a sua carência emocional, física, espiritual. Como eu li aqui no texto, ele é o nosso pai. E um pai cuida dos seus filhos. Antes de nós pedirmos qualquer coisa, nós precisamos entender que Jesus nos ensina a dar, reverenciar o nome de Deus. Não se entra na presença de um rei de qualquer maneira. Você já parou para pensar nisso? Quanto mais na presença de Deus. E muitas das vezes a gente se esquece que a oração do Pai Nosso nada mais é do que a nossa instrução de como tocar o coração de Deus. Santificar não é só colocar Deus em qualquer outro lugar na nossa vida, mas sim colocar Ele no lugar certo. Deus tem que ser o centro na minha e na sua vida. Quando diz: venha a nós o teu reino, nos dias de hoje, irmãos, as pessoas não estão preocupadas com a sua salvação, elas estão preocupadas em viver bem, em ter uma estrutura financeira, em mostrar que tem uma condição financeira, em mostrar que é usado, em mostrar que tem muita gente no Instagram, no Facebook, é profeta. E Deus tem levantado homens e mulheres alinhados com o propósito do reino dele, para dizer: ei, eu não preciso de seguidores, eu não preciso de pessoas que me glorificam da boca para fora. Eu preciso de homens e de mulheres que entendem o que é ter um pai e querem se submeter a ser um filho. Hoje eu estava conversando com uma pessoa no período da manhã e eu disse assim para ela: sabe o que eu aprendi com Jesus? Aí ela disse: o quê? Aí eu falei: tem pessoas que você não pode dar conselho, porque ela não escuta nem a Deus, vai escutar a mim e a você. Assim como Deus é o nosso Pai, Ele também tem todo o direito de nos ensinar, nos corrigir, nos auxiliar. Daniel capítulo 2, versículo 44 vai dizer: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará o seu reino, que não será jamais destruído. Está falando sobre eu e você entendermos que Ele está fazendo uma promessa para nós. Pare de pensar da mesma maneira que você pensa quando você estava lá no mundo sem Jesus. Eu preciso conquistar isso, eu preciso conquistar aquilo. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês diante de Deus. Eu não tenho vergonha de testemunhar sobre a minha vida. Quando eu estava no mundo, eu acreditava que eu só ia ser suprida emocionalmente com amor quando eu achasse um namorado. E aí eu arrumei o meu primeiro namorado, e arrumei o segundo namorado, e o terceiro namorado. E quando eu vi, eu estava vivendo uma vida de prostituição. Uma vida de carência, porque eu não entendia o que era ser amada como filha e o que era ter um pai. Mas Jesus supriu todo o sentimento de abandono que eu tinha. Curou as minhas feridas. Me ensinou que Ele podia não somente ser um pai, mas aquele que trazia o amor que eu buscava. Apocalipse capítulo 11, versículo 15 vai dizer: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Pare de se preocupar com coisas daqui dessa terra e se preocupe em levar você, a sua alma,
e os seus filhos e a sua casa e o seu esposo diante de Deus. Não é só sobre ir para o céu, mas é trazer o céu sobre a terra. Eu e você temos que viver o céu na terra, ou seja, carregar a presença do Senhor, carregar as características das coisas das obras de Deus na nossa vida diária. Aonde um reino chega, tudo muda. O ambiente, a mentalidade, a vida. E por que tem pessoas que ainda continuam vivendo a mesma vida? Porque elas não permitam que o reino de Deus venha sobre elas. Elas não permitem que o reino de Deus transforme elas. E elas querem continuar vivendo a mesma vida, a mesma mentalidade e nos mesmos ambientes que Jesus já encerrou ciclos para ela. Seja feita a sua vontade. Você está preparado para aceitar a vontade do nosso Senhor? Você está preparado para viver de acordo com o que Ele pedir para você? Porque quando nós oramos dizendo, seja feita a sua vontade, Jesus orou dizendo o quê? Todavia, seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus era o quê? Cumpra o teu propósito. É difícil ouvir isso, né? A maioria das igrejas hoje em dia pregam o quê? Vem para Jesus, porque Jesus vai te dar prosperidade, vai enriquecer a sua vida, vai te dar saúde. E evangelho verdadeiro nunca foi sobre isso. Romanos capítulo 12, versículo 2 vai dizer: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. A gente só experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando a gente é transformado pela renovação da nossa mente com Jesus. Ou seja, apóstola, então para mim viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu tenho que mudar os meus ambientes, a minha forma de pensar e a minha forma de viver. E tem pessoa que só pega a parte B do versículo, né? E diz, não, eu vou viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Todo mundo quer viver. Mas tem que haver o quê? Uma transformação, uma renovação no nosso entendimento. Diga comigo, essa palavra é para mim. Todos nós precisamos ter uma mudança na nossa mente, no nosso dia a dia, nas nossas práticas. Mateus capítulo 26, no versículo 39 vai dizer: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus estava orando dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. É possível o Senhor afastar essas dores, esse sofrimento, essas perseguições, esses martírios? Talvez você está passando por alguma situação e você está dizendo, Senhor, tira de mim essa dor, tira de mim essa opressão, tira de mim isso, tira de mim aquilo. Mas você está disposto a aceitar a vontade de Deus? E muitas das vezes a vontade de Deus é que você aprenda com isso. Que você mude a sua mentalidade, que você mude a sua prática de viver. Aqui está o maior desafio espiritual, que é abrir mão do controle da minha e da sua vida para entregar a nossa vida no controle das mãos de Deus. Quantos de nós aqui já não falou, Senhor, eu entrego a Ti a minha vida? Mas aí quando Deus começa a trabalhar e tirar tudo do lugar para organizar, para resolver, a gente começa a dizer, não, Senhor, tem misericórdia. Você está disposto? É o maior desafio do seu ministério, do meu ministério, da minha vida, da sua vida. É quando nós largamos o controle das nossas vidas para deixar elas sob o controle de Deus. Jesus venceu, mas não quando fez milagres. Mas quando disse, seja feita a sua vontade. E como eu disse aqui, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Para quem? Para quem é transformado.
para quem tem uma mente renovada e para quem vive de forma diferente. O que eu acho incrível é que a gente só lembra desse Deus que faz o que a gente quer, que supre aquilo que a gente busca. Faça a tua vontade assim na terra como no céu. E a vontade de Deus é o quê? Alcançar-nos, preparar-nos. Porque Ele foi para nos preparar um lugar. Versículo 11 vai dizer: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Abra comigo em Êxodo, capítulo 16, versículo 15, que vai dizer: e disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Ele é o Deus que traz a provisão sobre a minha e a tua vida. Aí, apóstolo, é porque você não sabe o que eu estou passando. Mas não é a provisão do jeito que você quer, é o que ele acha necessário. O pão nosso de cada dia. João 6,35 vai dizer: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá mais fome. É sobre ele ser o provedor nosso todos os dias. Deus não sustenta somente o nosso espírito, ele cuida de todas as nossas vidas por inteiro. Vamos lembrar do povo que estava no deserto e a Bíblia vai nos dizer que o maná caía todos os dias, fresco. Não dava para estocar. Jesus nos ensina, quando ele está ensinando essa oração, dizendo o pão nosso de cada dia, ele está dizendo: olha, você precisa aprender a ter uma dependência diária. Porque quem depende diariamente, ora diariamente, busca diariamente, intercede diariamente. Sim ou não? Quando tudo vai bem na sua vida, todos os dias você acorda orando. Mas quando tudo está difícil, você já acorda dizendo: Senhor, tem misericórdia. Senhor, me guarda. Senhor, abençoa. Deus, às vezes, nos leva a situações para nos ensinar a ter dependência na sua presença. Deus fala ao meu coração e eu preciso dividir isso com vocês. Motivo de muitos de vocês estarem passando por situações dentro das suas casas, das suas famílias, é porque é para desenvolver diante de Deus a sua dependência diária. Perdoa-nos as nossas dívidas. Em outras versões vai estar assim: e perdoa-nos as nossas dívidas. Que dívidas são essas? 1 João capítulo 1, versículo 9 vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Dívidas aqui não é só financeira, é sobre as nossas dívidas espirituais. Mateus capítulo 18, versículo 27 vai dizer: então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a sua dívida. Já pensou que coisa maravilhosa? Eu e você já recebemos um preço. E o preço pago por nós foi um preço de cruz. Foi pago os meus e os seus pecados. Quando o Senhor decidiu ir como ovelha muda ao matadouro. Quem foi perdoado precisa aprender a perdoar. Aqui não está falando somente de dívidas físicas, porque vai dizer: e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Guardar mágoa é como tomar veneno esperando que outra pessoa morra. E talvez nessa tarde você esteja dessa maneira, tomando veneno todos os dias, carregando mágoas, faltas de perdão, calúnias, palavras, indagações dentro do seu coração. E você está achando que o outro vai morrer, mas quem está tomando veneno é você. Deus me trouxe hoje aqui para dizer: eu posso perdoar as suas dívidas,
desde que você perdoe os seus devedores. Tá disposto? Tá disposto? Servir a Jesus porque Ele supre, porque Ele é cuidadoso, porque Ele é nosso Pai, porque Ele é fiel, é maravilhoso. Mas sabe o que a gente faz? A gente prefere apontar o pecado dos outros do que reconhecer os nossos. Falar da falta de perdão que nós temos pelos outros. Ah, porque eu não consigo perdoar porque ele fez isso, ela fez isso, fulano fez isso, Beltrano fez aquilo. E tudo que Deus está dizendo é, eu te perdoei. Lembre das vezes que você pecou também. E a todo momento Jesus estava ali para te perdoar. Eu acho incrível que Jesus estava no madeiro. E ele libera uma palavra dizendo, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Talvez é momento de eu e de você ter um encontro verdadeiro com Jesus, a ponto de nós entendermos que quando nós pecamos, ainda assim o Senhor está ali para nos perdoar. Mas eu vou te fazer uma pergunta, você já chorou pelos seus pecados alguma vez na sua vida? É tempo de nós começarmos a nos arrepender. Porque quem foi perdoado precisa entender que precisa liberar perdão. E não nos deixe cair em tentação. Versículo 13. Primeira Coríntios capítulo 10, versículo 13 vai dizer, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podes. Tiago capítulo 1, versículo 13 vai dizer, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Aí, apóstolo, aí o que eu faço? Quando eu estou sendo tentado, oprimido, aprisionado? O que a Bíblia nos orienta? Não nos deixe cair em tentação. Eu preciso citar algo aqui para vocês. A Bíblia nos diz que quando nós somos tentados, nós devemos aprender algumas coisas. O que a Bíblia vai nos dizer? Resisti ao diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, existem 3 características para quem quer não cair em tentação. Quais são essas 3 características, apóstolo? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Você tem se submetido a todas as vontades do Senhor? Tudo aquilo que a Bíblia nos orienta? E depois, apóstola, resista. Ai, apóstola, mas eu ainda tenho vontade de voltar a fumar, eu ainda tenho vontade disso, eu ainda tenho vontade daquilo. Resista. O nome disso é domínio próprio. Você tem que ter força para resistir. A tentação, ela vai ser inevitável. Ela vai vir sobre a vida de qualquer um de nós. Mas a queda dá para se evitar. É uma escolha. Servir ao Senhor é uma escolha diária, irmãos. Tem pessoas que me perguntam, apóstola, como que você saiu da droga, do lesbianismo, da prostituição, de tudo isso? Eu já tive um passado terrível, do qual Você consegue. Todo dia eu escolho Jesus. Todo dia eu escolho ter uma vida com Jesus. É uma escolha diária. Aceitar Jesus é todos os dias. Sempre existe uma porta de saída para mim e para você. Deus nunca te deixa sem escape. Mas tudo você parou para pensar que é uma escolha.
Você pode estar andando pelo bairro onde você mora. Com certeza, no seu bairro, deve ter alguém que usa droga, ou que trafica, ou que vende, enfim. Seja ela legalizada ou não legalizada. É uma escolha sua ir, comprar e usar. Repita comigo. Todo ciclo repetitivo é um ciclo por onde o Satanás trabalha. Pessoas que estão trabalhando com libertação ou vivendo a libertação vai entender isso. Na maioria dos casos, todas as vezes que ela está passando por esse processo, alguém chega para oferecer. Eu vou parafrasear algo aqui com vocês e vocês vão entender o que eu estou dizendo. Sabe quando a gente fala que nunca mais vai beber uma gota de algo alcoólico? E aí, eu e você coloca diante de Deus que nós não vamos mais fazer isso. No outro dia, alguém chega na nossa casa e diz, vamos lá tomar uma, eu pago. Porque para te levar para a perdição, tem um monte. Aí você responde, não, eu parei de beber. O engraçado é que essa pessoa não oferece para pagar um refrigerante, só a cerveja. Você conseguiu entender isso aqui? Porque para te levar para a ruína, para te levar para o mau caminho, e aí é a sua escolha resistir para o diabo fugir de você ou cair. Nossa, apóstolo, é assim? É assim, irmão. E o que a Bíblia nos ensina? E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E como que o Senhor vai nos livrar se a gente não tiver o domínio próprio para tirar o nosso pé do pecado, o nosso pé das coisas erradas? Fala para mim. Respondam aí para mim. É escolha. É escolha. É uma escolha sua ser fiel à sua esposa ou trair ela. É uma escolha sua ser fiel ao teu esposo ou traí-lo. É uma escolha sua ser obediente ao seu pai e à sua mãe ou não ser. Tudo são escolhas. Eu cito uma frase e eu trago ela com muita veracidade em toda a minha vida. Eu falo que a semeadura, ela é opcional, mas a colheita, irmão, ela é obrigatória. A única escolha que você tem ou é semear ou é escolher a semente que você vai semear. Mas livra-nos do mal. Efésios capítulo 6, versículo 11 vai nos ensinar que o Senhor nos reveste. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Você entendeu que Jesus, através dessa oração, está nos dando todas as chaves espirituais e tudo aquilo que nós precisamos para nos manter longe das coisas que não é de Deus. Salmos capítulo 91, versículo 1 vai dizer, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas é para quem habita, irmão. E quem não quer sair do pecado, não quer escolher servir Jesus, não quer fazer correto, irmão, não vai habitar. E se não vai habitar, não tem esconderijo para ele. E se não tem esconderijo, também não vai ficar à sombra do Onipotente, também não vai ter descanso. É duro isso, né? Por quê? Porque a gente está acostumado a ter uma vida da nossa forma, do nosso jeito, aonde todo mundo tem que fazer o que a gente quer e a gente é livre, né? A gente é livre. Só que a Bíblia nos diz que a gente é livre na liberdade em que Cristo nos traz. E é bem claro logo embaixo dizendo assim que a gente não precisa voltar nas mesmas áreas. Eu e você, nós precisamos ter um entendimento que existe uma batalha espiritual e ela é real todos os dias. Mas é uma escolha, é um domínio meu e seu, ficar firmes e debaixo da vontade de Deus. Você não vê o vento, mas você vê os efeitos que ele pode causar. Sim ou não?
Quando começa aquela chuva feia, tudo começa a ficar escuro, o que a gente faz? Vai fechar as janelas, vai fechar as portas. Por quê? Porque a gente pode não estar vendo o vento, mas sabe o estrago que ele consegue fazer. Espiritualmente não é diferente. Assim também é o mundo espiritual. Às vezes a gente não vê, mas está causando grandes estragos espirituais na nossa vida, na nossa casa, no nosso casamento, na nossa finança, em todas as áreas da nossa vida. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Abra comigo 1 Crônicas, capítulo 29. Versículo 11 vai dizer: Tua é, Senhor, é magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade. Tudo começa e termina em Deus, não é em mim, não é em você. A oração começa com a gente orando para o nosso Pai e termina glorificando Ele, porque Ele é o centro de tudo. Dele, por Ele e para Ele. Apóstolo, então quando eu for orar, eu tenho que trazer a presença do Senhor, eu tenho que glorificar o nome dEle? Óbvio. Você serve a um Senhor. Você honra um Senhor. Nós precisamos entender que o Pai Nosso não é somente uma oração, irmãos. É um estilo de vida, uma prática de vida para mim e para você. Nós temos um Pai, ou seja, nós não estamos sozinhos. Existe um reino, ou seja, há um propósito para mim e para tua alma, para mim e para tua vida. Ele é um Deus de provisão, é um Deus que nos sustenta. Há perdão, ou seja, podemos recomeçar diante de Deus. Há proteção, podemos vencer desde que Ele esteja no centro das nossas vidas. O Pai Nosso não é uma oração. É um estilo de vida para mim e para você. Hoje Deus não quer apenas que você repita essa oração. Ele quer que você aprenda a viver as características dessa oração. Que cada palavra se torne realidade na sua vida a partir de hoje. Porque muitos de nós orávamos Pai Nosso dentro da igreja católica, orávamos para dormir, ora por causa de um almoço. Ainda ora quando ora errado, tá? Não é nem o Pai Nosso que tá na Bíblia. A gente muda. É sabor Pai Nosso, né? Então, nós precisamos ter a maturidade de entender que a gente precisa carregar isso como uma prática de vida. Quando você disser Pai Nosso, realmente entenda que você é filho. E se nós somos filhos, nós somos coerdeiros da graça. Quer dizer que a gente não tem que ficar preocupado em pedir coisas a Deus, mas sim em agradecer, porque Ele já nos deu o domínio e controle sobre todas as coisas. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa, eu recebo várias assim, mas é específico isso aqui. E ela disse assim, olha, eu quero ganhar bem, eu quero melhorar de condição financeira, eu quero, ora, porque eu preciso de uma porta aberta. Aí eu fui conversar com essa pessoa, perguntei, olha, você tem estudo? Qual a área de trabalho que você trabalha? A gente vai interceder, a gente vai orar, porque a gente ora. Aí a pessoa me vem com uma resposta assim, não, eu não tenho nenhuma pretensão, mas eu queria ganhar melhor. É a mesma coisa de eu e de você orar para Deus nos mandar lá para os Estados Unidos e você não sabe falar inglês. Você vai chegar lá e vai trabalhar com o quê? Não tem estudo, não tem conhecimento, não sabe falar, não sabe se comunicar, vai viver como? Tá entendendo o que Deus está dizendo? Nós somos herdeiros. E se nós somos herdeiros, nós temos que tomar posse, ou seja, nos adaptar, nos ajustar para receber aquilo que Deus falou que daria para nós. Como é que José ia ter governo se ele não soubesse administrar as ovelhas do seu pai, cuidar da casa de Potifar, ajudar dentro da prisão? José passou um período de teste e adaptação. Davi passou um período de aprendizado no campo. E com você e comigo não é diferente, irmãos. Nós pedimos coisas para Deus, mas não nos posicionamos para recebê-las. Eu preciso dizer isso aqui.
Deus está dizendo, como é que eu te dou uma empresa maior se você não consegue administrar uma pequena? Não consegue se organizar? Não consegue manter tudo em ordem? Eu conheço pessoa que era para estar rica trabalhando com estética, mas a empresa é uma bagunça. Não sabe quanto gasta com equipamento de trabalho, não sabe fazer manutenção. Não... E Deus vai prosperar como, gente? Deus faz milagre, mas a Bíblia vai nos dizer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mas é a gente que tem que se ajustar à vontade dele. Ou seja, você quer receber algo de Deus ou Deus te prometeu algo, se alinhe dentro desse propósito. Eu me lembro que quando Deus falou assim, eu te farei uma mãe de nações, ou seja, pessoas que viriam, né, a ser filhos espirituais para a glória de Deus, graças a Deus tem vidas aqui fora do Brasil e também vidas aí no Brasil. Literalmente são nações, são pessoas, são vidas em outros países, em outros lugares que se achegam até nós. E eu comecei a falar, mas Deus, como é que eu vou ser estrutura para essas pessoas? E Deus começou a falar, aprenda. Se esforce. Ore, mas não ore somente com seus lábios. Isaías vai dizer, hipócrita, vós que me adora com seus lábios, se o seu coração está longe de mim. Traga o seu coração cativo a Deus. Traga de verdade tudo aquilo que você precisa. Seja sincero. Deus, olha, eu tô triste, Senhor. Senhor, eu preciso de ajuda. Fale com Deus. Às vezes a gente fala com uma vizinha, fala com alguém que não pode, não tem o poder de resolver. Mas com Deus, que é o que pode resolver, que tem o poder para fazer isso, a gente não tem coragem. Ore com entendimento, com entrega e com a sua própria vida. Repita comigo, entendimento, entrega e com uma vida de verdade diante de Deus. Porque senão você só vai estar jogando palavras. Sabe quando... Irmãos, eu já fui assim, eu preciso dizer aqui. Eu vou falar. É muito forte isso. No início da minha caminhada, quando eu era jovem, eu achava que orar bonito era muito importante. E que se você não tivesse uma oratória assim muito chique, as pessoas não respeitariam você. E aí a gente escutava aqueles pastores orando e eles falavam, nos beneplácitos da sua palavra. Aqui, entre nós. Eu tinha uma imaturidade muito grande. Eu achava que oração era só a gente falar o que a gente quisesse. Que fosse bonito e que as pessoas gostassem da nossa oração. Mas a oração não é para os outros. É um período de intensidade, diálogo e comunhão com o nosso Pai, com o nosso Deus. Eu tô lavando louça, eu tô aqui conectada falando com Deus. Tô varrendo o chão, tô aqui conectada falando com Deus. Tô trabalhando, tô aqui conectada falando com Deus. Isso é comunhão. Hoje eu estava aqui na minha casa e eu fui orar e Deus começou a falar da vida de outra pessoa que eu malemar sabia quem era. Eu sabia de alguém que conhecia ela, fora isso, nada. Você tá entendendo o que Deus está dizendo? Pessoas que se conectam com a presença de Deus e começam a ter comunhão é pessoas que vão começar a viver o sobrenatural e conhecer áreas que só o Senhor pode revelar para você. Obedeça pequenos comandos de Deus e então você terá acesso às grandes coisas dele. Saiba orar e saiba pedir. Saiba falar com Deus. Jeremias 33:3 vai dizer, clama a mim e responder-te-ei. Clamor é estado de urgência. Clamor é para quem entende a necessidade que carrega, irmão. Pare de achar que só com palavras bonitas Deus vai te ouvir. Eu lembro que teve uma vez que eu estava numa vida muito louca. E aconteceu uma situação muito terrível. E eu não sabia orar ainda direito. Porque a ideia que eu tinha era outra totalmente diferente. E eu falava, Deus, o bagulho tá louco, mano. Nossa, se o Senhor me livrar disso aqui, está ligado que eu vou pro culto essa semana. Olha isso. E se eu falar pra vocês que Deus me livrou aquele dia? Porque a questão não é palavras bonitas. É sobre nós entendermos a vontade de Deus e sermos sinceros. E nessa tarde, Jesus está dizendo, seja sincero.
Abra o teu coração. Ore verdadeiramente. A oração do Pai Nosso nada mais é do que uma oração de comunhão. É sobre nós rendermos a Ele tudo que Ele é para nós e ao mesmo tempo aceitar dele todo o propósito que Ele tem. É sobre entrega, renúncia, perdão, aceitar o propósito. Como assim entrega e renúncia? A Bíblia diz, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Quando você fala que você quer a vontade de Deus, você está renunciando à sua. O pão de cada dia. Tem pessoa que só aceita que está vivendo com Deus de verdade se for uma prosperidade assim, ó. E eu não tô aqui pregando contra, não. Existe prosperidade bíblica, mas tem os princípios dela. E prosperidade, irmão, se você tá achando que é só isso aqui, ó, vem fazer um estudo comigo, porque não é só isso aqui, não. Prosperidade é família, casamento, filhos, financeiro, saúde, mental, espiritual, físico, entre outras áreas. É você agir correto, pagar os outros que você deve, parar de mentir, parar de burlar a lei, parar de desobedecer a Deus, deixar de ter uma vida pecaminosa, deixar de viver uma vida em prostituição. Aí as pessoas querem viver tudo aquilo que Deus tem, mas não querem entregar para Deus tudo aquilo que elas são. E aí, como é que funciona? É difícil, né? Porque a gente lê e a gente ora o Pai Nosso dizendo, nossa, tudo vai ser perfeito. E antes de ser perfeito, Deus vai tratar as nossas imperfeições. Ele está dizendo, perdoe as nossas dívidas, como nós também perdoamos os nossos devedores. Mas não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Ele vai te ajudar, mas a escolha é sua de resistir ou de cair. Tem gente que fala assim, ai pastora, mas eu pequei porque a carne é fraca. Irmão, se vir falar isso pra mim, apanha. Pergunta por quê? Porque eu já falo assim, e desde quando o pecado é vitamina? Já que a carne é fraca, tá achando que pecar vai vitaminar alguém? Vai fortalecer alguém? Pecado não é vitamina, irmão. Você luta contra os seus pecados, eu também luto. É uma escolha diária. Digo de novo, servir a Jesus é uma escolha diária. E hoje Jesus está dizendo para mim e para você, essa oração é um mapa espiritual para quem deseja ir para o reino, para quem deseja ter uma vida com Jesus. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Senhor, assim como nós lemos a sua palavra, Senhor, assim como o Senhor nos trouxe até aqui com essa ministração, nessa tarde eu quero clamar pelos teus filhos. Eu quero pedir, Senhor, dá força a quem estava fraco, cura quem estava enfermo, liberte quem precisava ser liberto. Espírito Santo, em nome de Jesus, ajude os seus filhos, Pai. Ore comigo, Pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém. Perdoe quem precisa de perdão e seja livre para viver a plenitude do que Deus tem para a sua vida. Deus abençoe seu dia, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Hoje é o dia 30 de 40 dias com Jesus, ainda falta 10 dias. Esses 10 dias, Deus ainda pode operar um milagre na sua vida. Deus esteja com você
e que você entenda que servir a Deus é uma escolha diária. Shalom. Deus abençoe.